Olá, eu sou o professor Ricardo Eunor. Iremos iniciar a competência 2, definir o sistema econômico. O sistema econômico é a forma como é organizado as questões econômicas, políticas e sociais dentro da economia. Sistema econômico é um sistema de produção, distribuição e consumo de bens e serviços que ocorre dentro da economia de um país. O sistema econômico é um método utilizado dentro da economia de forma estruturada e organizada em relação ao sistema de produção, consumo e distribuição de produtos e serviços. O que representa o sistema econômico? Representa um sistema organizado de produção, consumo e distribuição de bens e serviços em uma economia, assim como os níveis de desenvolvimento tecnológicos e divisão do trabalho no sentido de satisfazer as necessidades da sociedade. O sistema econômico representa uma forma organizada de produção, consumo e distribuição de bens e serviços para satisfazer as necessidades da sociedade. Objetivos do sistema econômico: crescimento econômico, aumentar a produção para gerar mais riqueza, estabilidade econômica, aumento nos níveis de emprego e controle da inflação, igualdade econômica, melhor distribuição de renda e igualdade social. Este ciclo converge para atender às necessidades da sociedade. Para haver um crescimento econômico sustentável, é necessário aumentarmos os níveis de produção, levando em consideração o crescimento populacional para gerar renda e riqueza para a sociedade. A estabilidade econômica é de suma importância para que haja um equilíbrio no desempenho da economia, principalmente nos níveis de emprego, assim como no controle da inflação. A igualdade econômica também é de fundamental importância, pois trata da forma como é distribuído a renda de forma mais justa dentro da sociedade, para que mais pessoas sejam beneficiadas com tudo aquilo que for produzido dentro da economia do país. Todos esses aspectos atuam em conjunto para atender e satisfazer as necessidades da sociedade dentro da economia. Qual a importância do sistema econômico? Gera riqueza ao país através da produção, fabricação, trabalho e distribuição à sociedade. Faz girar a economia através da comercialização de produtos e serviços. Estimula o sistema financeiro. A produção de riqueza no país se inicia no processo produtivo, quando são fabricados os produtos que serão distribuídos à sociedade para consumo. Dessa forma, os produtos e serviços fazem girar a economia através do capital, empresas e pessoas passam a investir mais em decorrência dessa produção. Para que as empresas possam produzir mais e melhor, torna-se necessário recursos financeiros. Muitas vezes as empresas utilizam os agentes financeiros como bancos para financiar a produção, estimulando assim não só a produção, como o consumo e a distribuição à sociedade. Elementos básicos do sistema econômico: fatores de produção, insumos utilizados para a produção de bens, empresas, unidades públicas ou privadas que geram emprego e renda, instituições políticas, jurídicas, econômicas e sociais, formam a base da organização da sociedade. A atividade econômica de um país está diretamente ligada aos fatores de produção, ou seja, os insumos que serão utilizados para a produção de bens. O segundo elemento do sistema econômico são as empresas. As empresas são as unidades que geram emprego e renda, sejam elas públicas ou privadas. O terceiro elemento são as instituições políticas, econômicas e sociais que formam a base da sociedade. Elementos essenciais dos fatores de produção:
capital financeiro, investimentos, terra, matéria-prima, capital humano, mão de obra qualificada, conhecimento, desenvolvimento tecnológico e inovação. Para haver a produção, é necessário elementos essenciais para a fabricação, consumo e distribuição de bens e serviços. Iremos destacar alguns deles: capital financeiro, matéria-prima, mão de obra qualificada e desenvolvimento tecnológico. Tipos de sistema econômico: capitalismo, produção e distribuição de riquezas geridas pelo mercado, força de trabalho em troca de lucro. Socialismo, produção e distribuição de riquezas centralizadas no governo, já sendo abolido em virtude da globalização. Capitalismo é o sistema econômico onde a riqueza é gerida pelo mercado, ou seja, os proprietários de empresas compram a força de trabalho em troca do lucro. Neste modelo econômico, tudo aquilo que nós ganhamos é proveniente do trabalho que desenvolvemos. Socialismo é o sistema econômico onde a produção e distribuição de riquezas estão centralizadas no governo. Dessa maneira, o governo detém a economia de mercado e todas as pessoas recebem a mesma coisa, independente do trabalho que exercem ou da atividade econômica que desenvolvem. Porém, esse sistema já está sendo abolido em detrimento da globalização. Agora vamos assistir um breve vídeo que irá nos dar uma noção mais abrangente sobre o sistema econômico. Um sistema econômico pode ser definido como sendo a forma política, social e econômica pelo qual uma sociedade está organizada. Engloba o tipo de propriedade, a gestão da economia, os processos de circulação das mercadorias, o consumo e os níveis de desenvolvimento tecnológico e da divisão do trabalho. Em conformidade com essa definição, os elementos básicos de um sistema econômico são: 1. Os estoques de recursos, produtivos ou fatores de produção, que são os recursos humanos, como trabalho e capacidade empresarial, o capital, a terra, as reservas naturais e a tecnologia. 2. O complexo de unidades de produção, que são constituídas pelas empresas. E 3. O conjunto de instituições políticas, jurídicas, econômicas e sociais que constituem a base de organização da sociedade. Ao ligar a televisão e assistir ao noticiário, fazendo uma análise comparativa entre os diversos países do mundo, você perceberá que cada país possui características próprias de como lidar com seus problemas sociais. Alguns deixam tudo ao encargo do governo, outros nem tanto. Estas soluções para problemas centrais de uma sociedade irão depender fundamentalmente do tipo de organização econômica vigente. De maneira geral, pode-se dizer que são 3 as formas pelas quais a sociedade organiza sua economia, a fim de resolver os problemas de o que, como e para quem produzir. São elas: primeiro, a economia de mercado ou de livre empresa. Depois temos a economia planificada centralmente e, finalmente, a economia mista. Vamos conhecê-las? Economia de mercado. O sistema de economia de mercado é típico das economias capitalistas, as quais têm como característica básica a propriedade privada dos meios de produção, tais como fábricas e terras e sua operação, e tem por objetivo a obtenção de lucro, sob condições em que predomine a concorrência. O capitalismo é descrito como sendo um sistema de mercados livres operando sob condições de concorrência. Concorrência entre vendedores de bens similares para atrair clientes. Concorrência entre compradores para garantir os bens que desejam. Concorrência entre trabalhadores para obter empregos. E concorrência entre empregadores para conseguir os trabalhadores. Você pode perceber, através desse pequeno vídeo, um conceito mais amplo de sistema econômico e os tipos de organização do sistema econômico de uma maneira mais clara e prática dentro da sociedade. Considerações finais. O conceito e o que representa o sistema econômico, o objetivo e a importância do sistema econômico, os elementos básicos do sistema econômico, os aspectos essenciais dos fatores de produção,
Os tipos de sistema econômico. Finalizamos esta competência demonstrando de forma objetiva e bem clara o conceito do sistema econômico, seus principais elementos, assim como a sua importância dentro do cenário da economia, e vimos também de que forma que ocorre a interação entre o sistema econômico e as pessoas dentro da sociedade. Chegamos ao término da segunda competência. Espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o nosso próximo encontro!